Para você que chegou agora aí no Mais Saúde, hoje nós estamos conversando com a farmacêutica Anita Serione Mantovani. E você pode ligar aqui para a TV para tirar as suas dúvidas, fazer perguntas para a Anita sobre medicamentos e também sobre a profissão de farmacêutico. Anita, nesse segundo bloco eu queria saber de você, qual é a diferença entre o medicamento de marca, aquele original, e o genérico? Os medicamentos, eles são classificados de marca, como você está dizendo, ou a gente costuma usar o termo de referência. Os genéricos, nós temos os similares e temos os manipulados. Então, se a gente for definir, nós podemos dizer que o medicamento de referência é aquele medicamento primeiro que utilizou um determinado princípio ativo. Então, uma indústria farmacêutica, durante anos, ela desenvolve e produz esse princípio ativo, que é aquilo que vai curar. Ela cria. Exatamente. Ela pode, inclusive, sintetizar. Se ele não existir na natureza, ela pode sintetizar esse princípio ativo, que é o que cura. O princípio ativo é o que trata. Durante anos, então, ela faz pesquisas, ela testa e ela registra esse produto e lança no mercado. Geralmente ela lança no mercado com um nome de uma especialidade, um nome de fantasia. Então vamos dar um exemplo, o conhecido Prozac. Para você que chegou agora aí no Mais Saúde, hoje nós estamos conversando com a farmacêutica Anita Serione Mantovani. E você pode ligar aqui para a TV para tirar as suas dúvidas, fazer perguntas para a Anita sobre medicamentos e também sobre a profissão de farmacêutico. Anita, nesse segundo bloco eu queria saber de você, qual é a diferença entre o medicamento de marca, aquele original, e o genérico? Os medicamentos, eles são classificados de marca, como você está dizendo, ou a gente costuma usar o termo de referência. Os genéricos, nós temos os similares e temos os manipulados. Então, se a gente for definir, nós podemos dizer que o medicamento de referência é aquele medicamento primeiro que utilizou um determinado princípio ativo. Então, uma indústria farmacêutica, durante anos, ela desenvolve e produz esse princípio ativo, que é aquilo que vai curar. Ela cria. Exatamente. Ela pode, inclusive, sintetizar. Se ele não existir na natureza, ela pode sintetizar esse princípio ativo, que é o que cura. O princípio ativo é o que trata. Durante anos, então, ela faz pesquisas, ela testa e ela registra esse produto e lança no mercado. Geralmente ela lança no mercado com um nome de uma especialidade, um nome de fantasia. Então vamos dar um exemplo, o conhecido Prozac. O Prozac é um medicamento de referência cujo princípio ativo é o fluoxetine. Tá? Bom, depois de 10 anos em que ela foi, assim, portadora da patente desse medicamento, esse princípio ativo está liberado para que outras empresas também manipulem, sintetizem e trabalhem com esse princípio ativo. Então, a partir daí, nós podemos ter o genérico, desde que a empresa que fabricou o genérico tenha feito todos os testes, os mesmos testes pelos quais passaram o Prozac. Então, a gente pode encontrar na drogaria já com o nome de fluoxetine. Outras empresas também fazem esse medicamento, mas já dão o nome de similar, porque não fizeram todos os registros ou todos os testes que a Anvisa determina. E na manipulação, esse sal também vai estar, então, disponível para que a farmácia manipule. Todos eles têm o mesmo efeito, todos eles são comprovados, né, que o efeito é o mesmo. As pessoas têm medo de comprar muitas vezes o medicamento genérico ou até o manipulado, falar, mas ele é mais barato, será que é bom mesmo? Porque existe aquela cultura de que o que é mais caro parece ser melhor. Não é verdade nesse caso. Não, não é verdade. E o medicamento de referência, ele precisa ser mais caro, porque a empresa que desenvolveu gastou muito, investiu muito para lançar esse produto. Então, isso é natural que ele tenha um custo mais alto, sim. Tá. E tem também, né, existem os medicamentos homeopáticos. Quais são os princípios, quais são as diferenças, né, dos alopáticos?
Sim, o princípio da homeopatia e da alopatia é assim totalmente distinto. A gente poderia ficar aqui muito tempo falando disso. Mas a grosso modo nós podemos dizer que a homeopatia ela se utiliza do reino mineral, vegetal ou animal para preparar os seus medicamentos. E esses medicamentos, eles têm uma técnica de preparo totalmente diferente. Então, você passa a tirar daquela matéria que deu origem a energia do medicamento. Então, o medicamento homeopático, ele segue leis da química, da física quântica e não da química, tá? Então, é um princípio totalmente diferente. Mas o seu preparo segue os mesmos cuidados, as mesmas orientações, as mesmas exigências. Tá certo. Aliás, falando em exigência, posso complementar uma coisa? Claro. Com relação ao medicamento manipulado, atualmente as farmácias de manipulação estão todas muito bem estruturadas e muito bem preparadas para manipular. Tanto no que diz respeito à sua construção, a montagem dos laboratórios, quanto a equipamentos modernos, reagentes, matérias-primas todas qualificadas e a mão de obra. Os técnicos dos laboratórios das farmácias estão altamente qualificados, principalmente porque a gente tem a Anvisa, que faz toda essa fiscalização, e outros órgãos certificadores, como é o caso da Anfarmag, que é a Associação dos Farmacêuticos Magistrais, que criou um programa maravilhoso chamado Sinam para as farmácias. Então, todo colaborador, desde o faxineiro até o atendente e os manipuladores, passam por esse treinamento. Isso dá uma segurança muito grande para o paciente, para o cliente. E as empresas que têm a certificação